1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Entretanto, nisto que vou lhes dizer, não os elogio, porque a reunião de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, eu ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, porque é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são os aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa aonde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que vou lhes dizer? Vou elogiar vocês por isso? Certamente que não. Porque eu recebi do Senhor o que eu também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, ele partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. E é por essa razão que existe entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor. Estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto mais, quando eu for, lhes darei instruções. Pai, essa é a tua palavra, queremos receber tua palavra nessa hora como instrução, como ensino. Fala-nos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu acho muito importante, nessa noite que vamos participar da ceia do Senhor, falar sobre o que significa participar da ceia de maneira indigna. Porque, pela leitura do texto,
fica muito claro que existem muitos danos, muitos prejuízos que um cristão pode sofrer na sua vida espiritual, na sua vida com Cristo, por não discernir o corpo, tomando a ceia de maneira equivocada. O apóstolo Paulo vai dizer que existem muitas pessoas doentes, e muitos que dormem, ou muitos que estão mortos. Algumas pessoas interpretam aqui o estar mortos espiritualmente. Algumas pessoas acreditam que alguns irmãos, por não discernirem a ceia do Senhor e participarem desse momento de maneira irreverente, estavam morrendo espiritualmente, ou seja, perdendo a sua comunhão com Cristo. Mas algumas pessoas, né, alguns intérpretes jamais, entendeu? Jamais assim, faca na caveira, acreditam que as pessoas de fato estavam morrendo. E gente, preste atenção, não deveria nos escandalizar, ou não deveria gerar em nós algum constrangimento, pensar que alguém diante de uma disciplina, de uma celebração, numa disciplina espiritual diante de Deus, ao praticá-la de maneira irreverente, seja fulminado pelo Espírito Santo. Isso não deveria nos causar espanto. Primeiro que no livro de Atos isso acontece. Aliás, no livro de Atos isso acontece em uma ocasião que nós participamos dela todas as celebrações, que é a hora do dízimo e da oferta. O Ananias e a Safira foram fulminados pelo Espírito Santo na hora de entregar o dízimo e a oferta. Agora, conta a história da igreja, eu gosto muito dessa história, né? Que um dia um pregador americano chamado George Whitefield estava pregando num campo aberto. Tinham 50 mil pessoas para ouvir a mensagem dele. Então imagina um mato bem verdinho assim, aberto, 50 mil pessoas diante do pregador. E aí o Whitefield leu um texto lá em Hebreus que fala: o homem está destinado a morrer apenas a uma única vez, e depois disso o juízo. E aí o Whitefield falou assim: irmãos, vocês que me ouvem nessa tarde, vocês acabaram de ouvir o texto bíblico, e eu queria dizer para vocês que o anjo da morte está passando aqui no meio de vocês, que se você não se arrepender agora, você vai ser fulminado pela ira de Deus. Sabe o que aconteceu? Uma pessoa no meio da multidão gritou, e caiu morta. O Whitefield leu o texto segunda vez, falou assim: olha gente, a Bíblia diz que ao homem está destinado a morrer apenas uma única vez, e depois disso o juízo. Arrependa-se agora, o anjo da morte está passando aqui. E aí um casal gritou, ficaram mortos. Ele leu o texto uma terceira vez, e aí os que estavam vivos, todo mundo converteu. Por que será, irmãos? Mas a gente não deveria se escandalizar. Mas preste atenção, Paulo está dizendo que o fato de não levar em consideração os parâmetros de Deus para tomar a ceia do Senhor pode implicar em enfermidade e morte espiritual. Então quer dizer, o Martim Lutero dizia que a ceia do Senhor é o momento de maior comunhão que o cristão pode ter com Deus, mas a ceia do Senhor pode ser também um momento em que Deus vai fulminar você. Aleluia. O pessoal fica quieto, né? Fica até um clima já de morte, assim, funeral, né? Pode ser um momento em que você, ao invés de desfrutar da comunhão com Cristo, vai desfrutar do distanciamento dele, pela irreverência com a qual você participa desse momento. O problema é que algumas pessoas interpretam o indignamente aqui como se fosse uma questão de santidade.
como se fosse uma questão de pureza, ou seja, que um cristão precisa ser perfeito ou estar completamente puro para se assentar à mesa do Senhor e participar do pão e do cálice. Mas irmãos, não é isso que Paulo está dizendo, porque preste atenção, nenhum de nós se assenta na mesa do Senhor para comer do pão ou beber do cálice porque a gente é digno. A gente se assenta para comer o pão e o cálice do Senhor, beber do cálice do Senhor, porque o Senhor é digno. Porque você há de concordar comigo que nenhum daqueles apóstolos que estava na mesa do Senhor Jesus em João capítulo 13 estava ali com o coração em perfeição, sim ou não? A começar do Judas Iscariotes. Ou você acha que Judas estava completamente santo e perfeito para sentar na mesa do Senhor naquele momento, para comer do pão e beber do cálice? E não é interessante? Apesar do Senhor saber como estava o coração de Judas, qual era a realidade do coração dele, o texto bíblico diz para mim e para você, que ainda assim o Senhor estendeu a Judas o pão e o cálice. Eu só queria lembrar os irmãos, que o Senhor estendeu o pão e o cálice para Judas, para que ele fosse possuído pelo diabo, em razão de como estava o coração dele, né? Amém, irmãos? O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é que o fato de que não depende da nossa dignidade estar na mesa do Senhor, não dá a você legalidade para pintar e bordar e depois vir aqui e participar da ceia. Amém, querido? Mas se nessa noite você está aqui nessa condição de alguém que pintou e bordou e veio para estar à mesa, eu quero dizer para você que na mesa do Senhor há perdão dos seus pecados. Eu quero dizer para você que o Senhor não te condena, Ele não te reprova, não te priva da mesa, mas Ele te perdoa, Ele te lava e Ele te chama para estar à mesa, amém? Aqui em Lagoinha, nós entendemos, por causa da história, da tradição da igreja, que somente os que são cristãos e que já demonstraram publicamente a sua fé têm liberdade para participar desse momento. Então, se você está aqui hoje e nos visita, ou você já é cristão, mas ainda não é batizado, eu queria dizer para você que você vai aguentar um pouquinho para participar desse momento, mas todos os que são batizados, você deve participar desse momento, amém, querido? Não é uma opção para nós participarmos da ceia, é uma ordem. A ceia é um mandamento, amém, queridos? A ceia não é uma opção, assim como o batismo não é uma opção, assim como a celebração não é uma opção, a ceia não é uma opção. Ah, eu não vou tomar ceia hoje, sou batizado, não vou tomar ceia. Você não tem essa opção. Jesus não te deu abertura, né? Tipo assim, ele não falou assim, ó, você pode, ele não deu a possibilidade de escolher, ele disse que você tem que tomar a ceia. Você toma o pão, você toma o cálice e você participa desse momento. Ah, pastor, mas eu não estou me sentindo bem. Dobre o seu joelho, confesse seus pecados e coma do pão e beba do cálice. Agora, o indignamente aqui, gente, não tem nada a ver com nossa santidade pessoal. O indignamente aqui tem a ver com o entendimento da ceia. Porque a ceia foi dada para que nós tenhamos comunhão com o Senhor e uns com os outros, amém? Porque o mesmo sangue que nos liga a Deus, é o mesmo sangue que nos liga uns aos outros. Mas os cristãos de Corinto estavam dando um outro sentido para a ceia. Eles estavam usando a ceia para causar divisão social.
E esse é o nosso problema. Nosso problema é quando nós damos um sentido diferente para aquilo que o Senhor estabeleceu como mandamento. É quando nós buscamos dar um novo significado para aquilo que o Senhor já deu o seu significado. Exemplo, nós não podemos dar um significado diferente para o batismo. O batismo já tem o seu significado. Descer as águas significa um testemunho público do nosso relacionamento com Deus baseado em Jesus Cristo. Nada mais do que isso. Qualquer pessoa que desce as águas pensando assim: eu vou descer as águas e algo sobrenatural vai acontecer. Olha, eu até acredito que Deus opera algo em nós enquanto nós descemos as águas, mas preste atenção, esse não é o sentido do batismo. O sentido do batismo é testemunho, e o sentido da ceia é comunhão. É por isso que não faz sentido participar da ceia se a gente tem um aspecto no coração que nos separa de alguém. É por isso que não faz sentido participar da ceia usando ela como um pretexto para a exclusão social, para a exclusão de um irmão. E é isso que o Senhor está condenando aqui. O que o Senhor está condenando na igreja de Corinto não são os pecados dela. Os pecados dela o Paulo já advertiu e já corrigiu nos outros capítulos. Mas aqui o Paulo está corrigindo o que os coríntios estão fazendo com aquilo que o Senhor instituiu. O Paulo diz: o Senhor instituiu a ceia para comunhão, vocês estão usando a ceia para separação. E isso é reprovável. Isso é condenável. Então eu gostaria que você, que é um cristão batizado e vai participar da ceia, que você se perguntasse nesse momento: qual é o motivo que leva você a tomar o pão e a beber o cálice hoje? Porque se você está fazendo isso por algum outro motivo que não seja a comunhão com o Senhor e a comunhão com os irmãos por meio do Senhor, cara, você não entendeu a ceia, você está tomando ela indignamente. Posso dizer algo para você? Ela está fazendo mais mal do que bem para você e para os outros, porque você, com esse entendimento equivocado, se torna doente e vai morrendo espiritualmente. Ou pode, quem sabe, que Deus, né, a gente ora para que Deus nos livre de que alguém morra aqui, porque ia ser um problema, né? A pessoa, o pessoal da polícia chegando em ML, quem é que matou esse ser humano? Aí o pessoal: foi o pastor, que pregou um negócio aí que o cara, já pensou, misericórdia, irmãos. Eu queria que você sondasse o seu coração. Não faz sentido, meu irmão, você tomar do pão e do cálice se você guarda a amargura de alguém. Não faz sentido você confessar a comunhão com Deus o Pai e com os irmãos por meio de Jesus Cristo, se você não tem buscado desenvolver esse relacionamento com seus irmãos por meio de Jesus Cristo. Nós precisamos do coração correto, mas também do entendimento correto, de um coração puro e de uma mente correta. Amém, queridos? O Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão, Ele deu graças, Ele partiu e Ele disse: isso aqui é o meu corpo, gente, comam em memória de mim, bebam em memória de mim. Sempre que vocês comerem o pão, sempre que vocês beberem o cálice, anunciem a minha morte, até que Ele venha. Amém, queridos? Glória a Deus. Fica de pé no seu lugar, por favor. Diga comigo: ceia é mandamento. Amém, queridos? Não é opção. Os diáconos vão começar a distribuir o elemento da ceia. Quem é que vai participar? Todos os cristãos que são batizados nas águas vão participar desse momento. De que forma o cristão deve participar? Coração limpo e mente certa. Coração limpo e entendimento correto.
Pastor, mas enquanto o senhor estava pregando, falando aí da comunhão que nós devemos ter com os irmãos por meio de Jesus Cristo, eu lembrei que eu não pedi perdão para uma pessoa, eu estou guardando raiva de uma pessoa. O que é que eu faço? Você vai pegar o seu telefone e vai ligar para essa pessoa agora. Pastor, eu não tenho como ligar para essa pessoa agora. Então você vai pedir perdão ao Senhor, e você vai fazer um compromisso com Ele. Deus, eu vou procurar essa pessoa, porque eu quero participar da tua mesa. Eu não vou manter viva entre mim essa pessoa, aquilo que Jesus destruiu lá naquela cruz. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos, por favor. Não tome do pão e do cálice indignamente. Não dê um sentido diferente àquilo que Jesus já estabeleceu o seu sentido. Senhor, sonda nosso coração nessa hora. Prova, Senhor, as nossas intenções, prova as nossas motivações. Prova, Senhor, os nossos caminhos. Veja, Senhor, se na nossa conduta existe algo que te ofende, Senhor. Guia-nos pelo caminho eterno. Nós não queremos tomar aquilo que o Senhor nos deu como um instrumento de comunhão, com uma outra finalidade, Senhor. Separação, divisão, orgulho. Ajuda-nos, ó Deus, a obedecermos ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Os diáconos estão distribuindo os elementos da ceia. Enquanto isso, eu queria que todos, com os olhos fechados, à medida que você for recebendo o pão e o cálice, você vai se assentar, amém? Para a gente saber onde ele já chegou. Mas eu queria que todos os demais, vocês orassem comigo. Todos, vamos orar juntos. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, nessa noite eu quero te entregar a minha vida, confessando que Tu és o único Senhor, suficiente, Salvador. Diga: Jesus, recebe a minha vida. Ore também dizendo: e eu, Senhor, que um dia andei nos Teus caminhos, mas eu me desviei. Diga: nessa noite eu me arrependo e volto na certeza de que o Senhor me recebe. Amém. Eu quero orar por você que fez essa oração pela primeira vez, dizendo: Jesus Cristo, eu te entrego a minha vida. Talvez você está aqui, nunca tinha feito uma oração como essa, dizendo: Jesus, eu te entrego a minha vida. Ou você está aqui, sabe que está longe dos caminhos de Jesus, e nessa noite, através dessa palavra, ou através do louvor, de alguma forma o Espírito Santo tocou o seu coração, e você sabe que precisa voltar. Existe alguém aqui que diz: eu quero entregar minha vida para Jesus Cristo, eu quero voltar para os caminhos do Senhor? Levanta uma das suas mãos, eu quero orar por você hoje. Tem uma mão levantada lá atrás, tem mais uma mão levantada lá atrás, tem mais alguém na galeria? Tem uma mão levantada lá na galeria, levante bem alto, isso, glória a Deus por essas mãos, glória a Deus. Vou pedir, vocês que levantaram as mãos, por gentileza, vocês podem sair do lugar e vir aqui pertinho de mim para orar por vocês? Acho que é melhor sair. Ok, glória a Deus. Podem vir, isso. Os que levantaram a mão lá na galeria, quem levantou a mão aqui embaixo, se você puder, por favor, vem aqui pertinho de mim. Eu gostaria de orar por você nessa noite. Isso, pode vir, glória a Deus. Os que podem, vamos aplaudir esses queridos aqui. Glória a Deus. Pode ficar aqui de frente para mim? Não, pode ficar aqui. Isso, de frente para mim. Isso.
Glória a Deus. Isso, podem vir. Glória a Deus pela sua vida, querido. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Glória a Deus pela sua vida, querida. Glória a Deus. Existe mais alguém? Isso, tem mais gente chegando. Pode vir, isso. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Existe mais alguém? Glória a Deus. Você pode estender suas mãos para cá, por favor? Vamos orar juntos. Orem comigo dizendo: Senhor Jesus, nessa noite nós te louvamos por essas vidas que se rendem ao Senhor. Diga: Pai, nessa hora nós oramos para que a mesma graça, o mesmo Espírito que habita em nós, venha sobre eles. Diga: Pai, nós nos comprometemos em amá-los, em servi-los, em viver junto com eles a tua vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só, queria só 2 minutinhos da atenção de vocês. Esse pessoal que está aí de colete vai levá-los para uma sala aqui à minha esquerda. Lá nós vamos anotar o nome de vocês, telefone, o endereço. É bem rapidinho. Quando terminar lá, vocês podem voltar. A gente vai estar aqui encerrando o culto ainda. Pode ser? Tranquilo? Glória a Deus. Então podem sair por aqui, por favor. Pode ir lá também, tá? Glória a Deus. Podem ir. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Glória a Deus. Olhe para esse pão, querido. Olhe para esse cálice na sua mão. Ele representa o corpo de Cristo que foi moído, foi partido por você. O cálice representa o sangue do Senhor que foi derramado para que nós fôssemos perdoados. Te damos graças, Senhor. Alimenta-nos de Ti nessa noite, para que possamos viver para o Senhor, Deus. Trazemos à memória o Teu sacrifício derramado naquela cruz, e proclamamos a Tua volta, Senhor, a Tua volta. Todos juntos, irmãos, comamos do pão e bebamos do cálice. Levante o seu cálice vazio. Ele está vazio porque Jesus se esvaziou para que você fosse cheio. Ele derramou a sua vida para que nós tivéssemos vida. Obrigado, Senhor. Te damos graças, Deus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e o consolo que vem do Espírito seja com o povo de Deus, aqui e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Quem crê, diga amém. Dê um abraço a quem está perto de você. Vai na graça, vai na paz, vai viver a melhor semana da sua vida, amém? Se você está sem célula, mande para nós, por favor, uma mensagem no número 99240-1001, 99240-1001, amém? Vai ser um prazer poder pastorear você. Deus te abençoe, vai na graça, em nome de Jesus, amém? Para quem nos assistiu aí pela Rede Super, nos assistiu aí pelo Facebook ou pelo YouTube, que bom ter você aí, que Deus te abençoe. Espero um dia poder ter você aqui em uma das nossas celebrações, na rua Manuel Macedo, no número 360, tá bom? Deus te abençoe, uma ótima semana, em nome de Jesus.